De volta com o debate, agora neste último bloco, vamos a mais uma rodada de tema livre e depois os candidatos farão as suas considerações finais. Conforme o sorteio realizado anteriormente com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta do bloco é o candidato Fabrício Falcão. Por favor, candidato. Quem vai responder a sua pergunta? É o candidato Wesley Guzmão. Por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, no momento que o Brasil vive uma luta contra a corrupção, eu queria que o senhor comentasse a seguinte afirmação. Quem foi beneficiado com Caixa 2 no passado não pode ser penalizado. Essa frase foi dita pelo ministro Gedel, comentando que as pessoas que cometeram crimes não devem pagar por elas. O que o senhor acha dessa seguinte afirmação para o Brasil do dia de hoje? Candidato Wesley, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Sobre corrupção, quem entende é o PT. Quebrou o Brasil. E o PCdoB deve entender também, porque está apoiando, apoiou e sofreu com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Portanto, candidato, nós estamos vivenciando um problema no Brasil em função do PT. 12 milhões de desempregados e com aval do PCdoB. Eu estou vendo aqui uma tabelinha, uma combinação dos dois deputados, inclusive acusando o governo federal, quando os dois votaram contra os servidores, aumentaram o ICMS, mereceram uma moção de repúdio da categoria dos professores e que recentemente, com a chegada do governador Rui Costa, os professores foram maltratados. Portanto, essa história de que a gente fala mal de professor é falácia. Nós queremos condenar em relação à educação, é a merenda escolar ruim, é o transporte escolar ruim, são professores desmotivados. Portanto, corrupção, quem entende é o PT, que frequenta a carceragem da Polícia Federal. O senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato Fabrício. Candidato, eu nunca fui do PT, não sou do PT, tenho 20 anos em um único partido político e, segundo dados do TSE, não são dados meus, o PMDB é o segundo partido que tem mais corruptos na política brasileira. Não é dados meus, não. São dados do site do TSE. Quero dizer a você que está aqui me escutando. O meu partido, quando se pega os 10 partidos que têm mais corruptos, o meu partido não está. O meu partido não tem um político envolvido na Lava Jato. O ministro Gedel, inclusive, está envolvido, pedindo recursos para candidatos aqui da Bahia, e o meu partido não tem um deputado na Lava Jato, e o meu partido não coaduna dessa frase estúpida do ministro de dizer que quem cometeu Caixa 2 não pode ser penalizado. Pode sim. Lugar de qualquer tipo de corrupto, de ladrão, na política brasileira é na cadeia, independente de que partido seja, e o meu partido é um partido ético, moral, e que respeita o povo brasileiro, e que não tem um político envolvido em nenhum esquema de corrupção. Ok, candidato Wesley, 45 segundos para a tréplica. Eu queria debater os problemas de conquista, a cidade espera, mas a provocação nós iremos falar. Em relação à corrupção, nós estamos vendo o seguinte, existe naturalmente, o que nós queremos falar é que esta situação que preocupa o Brasil, nós queremos falar que o ministro Gedel é ministro, está em Brasília. Quem é que está preso? Quantos ex-ministros e ministros do PMDB estão na cadeia? Todos os tesoureiros do PMDB, do PT, estão na cadeia. E o PCdoB demonstra aqui a tabelinha que faz, o sofrimento, e que, na verdade, é um partido aliado ao PT, até no debate. Ok, candidatos, muito obrigado. Os senhores podem voltar aos seus lugares. Agora, de acordo com o sorteio, o candidato Arlindo Rebouças é o próximo a fazer pergunta. Quem o senhor escolhe para responder sua pergunta, candidato? Fabrício. Candidato Fabrício, por favor. O senhor tem 30 segundos para formular a questão. Candidato Fabrício, o seu partido está 20 anos no governo e vai entregar a cidade para o próximo prefeito sem energia, sem água, educação ruim, saúde ruim, mobilidade péssima, transporte coletivo ruim. Não fizeram o que prometeu, que era reformar, revitalizar o centro da cidade, o ponto de ônibus ali, o terminal da Lauro de Freitas. Como vai convencer esse povo que vai melhorar a partir de agora? Candidato Fabrício, 1 minuto e 30 para a resposta.
Olha, candidato, se o senhor quiser fazer uma comparação do que foi os meus anos como vereador e o do senhor, eu acho que eu ganho de goleada. Tive muitas ações como vereador, fiz leis importantes que garantiu moralizar o ambiente da política de conquista, proibindo o nepotismo, diminuindo o recesso na Câmara de Vereadores, criando leis importantes de respeito ao servidor público municipal, no combate ao assédio moral. E, falando de participar de governo, o primeiro líder do atual prefeito hoje, o prefeito Guilherme Menezes, na Câmara de Conquista, foi o senhor. O senhor foi líder na Câmara dele, o seu partido, o PSDB, tinha o vice-prefeito naquela época. O candidato do PMDB, durante 10 anos, disse que o atual prefeito era o homem mais importante e o melhor prefeito que existia no mundo. Então, todos nós participamos. Agora, eu não tenho vergonha de nada que fiz em minha vida. Participei desse governo até o momento que ele deu certo e que eu acreditava, eu fiquei. Quando eu vi que não tinha mais o que dar, eu saí e acredito que posso mais. Tenho uma vida pública ilibada. Sou responsável em tudo aquilo que faço, sou responsável em tudo aquilo que fiz, não tenho memória curta e nunca esqueci aquilo que faço. Tenho orgulho de ter feito política até hoje com mãos limpas, com mãos sérias, com mãos responsáveis, fazendo uma política séria, uma política de proposição, buscando, naquilo que eu pude, como vereador e como deputado, ajudar Vitória da Conquista. Se não pude fazer mais, mas continuo a querer trabalhar cada dia mais pelo povo de Vitória da Conquista. Candidato Arlindo, 1 minuto para a réplica. Tive 4 meses no início do governo de Guilherme Menezes. Era líder do governo, líder da bancada, em 4 meses tive a coragem de romper com esse projeto que eu achei que era falido, e foi falido realmente. Enquanto o PCdoB, nesse período todo, participou do governo através de secretarias, troca de secretarias, de quantidade, até 3 secretarias, e os secretários, infelizmente, não dizem para que veio ao nosso município. O Fabrício aqui, ele sabe que hoje, com Vitória da Conquista, um dos melhores vereadores de todos os tempos de Vitória da Conquista chama-se Arlindo Rebouças, porque participa de todas as comissões, todos os projetos da Câmara passou por nossa comissão. Então, Educação, Legislação, Justiça e Redação Final e da fiscalização dos atos executivos. Fiscalizamos, denunciamos, entramos com vários projetos no Ministério Público denunciando esse governo aí, e que Vossa Excelência participava desse governo aí falido, que está nos seus dias finais. Candidato Fabrício, a tréplica em 45 segundos. Não tenho vergonha de nada que fiz, nunca roubei, nunca enganei. Sou um político atuante de conquista, tenho ações concretas, tenho obras. Só em 2 anos eu trouxe mais de 30 postos artesianos, no valor talvez aí de mais de 3 milhões de reais. Quadra poliesportiva para diversos bairros de Vitória da Conquista, projetos sociais importantes, qualificação profissional em informática básica e avançada para mais de 15 mil pessoas em Conquista. E, candidato, vamos botar depois na balança quantos projetos de lei foi aprovado pelo vereador Fabrício e pelo senhor. Quais as minhas ações na Câmara? Participar de comissão é obrigação de todo vereador. Todo vereador e todo deputado participa de comissão ou da mesa diretora. Então, esse aspecto aí, eu participei e tenho uma ação legislativa muito grande que está aí à mostra, porque são leis para o povo de Vitória da Conquista. Ok, candidatos, muito obrigado. Agora, de acordo com a ordem do sorteio, o próximo a perguntar é o candidato Joás Meira. A quem o senhor vai dirigir sua pergunta, candidato? Ao candidato Wesley Guzmão. 30 segundos para o senhor formular a pergunta. Candidato, o senhor não me respondeu sobre o meu questionamento dos custos do BRT, de 20 milhões 1 quilômetro, e não me respondeu sobre o IPK. Mas eu quero especificamente perguntar ao senhor, neste momento aqui, sobre a questão do plano do seu governo sobre a violência urbana, sobre o combate à violência, sobre a segurança pública em Vitória da Conquista para os próximos 4 anos. 1 minuto e 30, candidato Wesley. O candidato sabe que quase que diariamente nós temos derramamento de sangue sobre a terra. Aprendi e concordo. Não existe cidades violentas. Existem cidades violentadas. E nós estamos vendo a falta de políticas, de oportunidades. Um governo que tem a escola que tem. E que o professor ainda defende. Ele que implantou a aprovação automática aqui em Vitória da Conquista, ele continua defendendo o IDEB. O aluno não passa de ano, mas ele acha que está bom. Portanto, nós precisamos não só de criar uma guarda municipal,
mas dá oportunidade para os jovens. Lazer, cultura, esporte, a boa escola, sem dúvida, são ferramentas importantes para o combate à violência. Portanto, nós entendemos que um prefeito dirigente precisa levar a oportunidade para os jovens da zona rural, esquecida por esse governo, e principalmente os bairros periféricos, que eu digo, doutor Joás, não conhece gestão. Esses bairros periféricos, os mais pobres, não conhecem governo. Daí esta matança e esta situação tão grave. Ok, candidato. Agora o candidato Joás Meira faz a réplica em 1 minuto. No enfrentamento da violência, o nosso governo, no nosso programa de governo, vai implantar um comitê específico para tratar dessa questão da segurança. Entendemos que o enfrentamento da segurança envolve políticas públicas a nível local, com escola, cultura, lazer, oportunidade para os jovens, também com a participação efetiva da Polícia Federal, fechando as fronteiras, a Polícia Estadual, cuidando da inteligência e do combate, né, ao crime. Agora, entendemos também que a Guarda Municipal tem o seu papel para guardar vias públicas, prédios públicos. Mas, candidato, o custo, o senhor já avaliou o custo? Para 100 guardas municipais numa cidade de São Paulo, o custo mensal é R$300 mil. Onde é que vai ter orçamento para compor esta despesa a mais? A tréplica em 45 segundos. Com a gestão correta, os recursos existem. Eu aprendi isso em Salvador. O prefeito Assemineto, ele diz categoricamente, os recursos existem, também em Feira de Santana. Nós já temos 350 homens. Basta a prefeitura capacitar concursados e, portanto, disponíveis a esse trabalho. São 166 cidades que têm guarda municipal, inclusive Itambé, Planalto, Barra do Choça, Ribeirão do Largo, Itapetinga. E por que Conquista não pode ter? Porque vocês não querem, vocês não priorizam e, portanto, a cidade não avança. Agora estão pregando guarda municipal. Obrigado, candidatos. Agora, pela ordem do sorteio, o próximo a fazer pergunta é o candidato Roberto Dias. A quem o senhor vai dirigir a pergunta, candidato? Vou dirigir a pergunta ao candidato José Raimundo. Por favor, candidato. O senhor pode vir. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato, caso o senhor venha a ser eleito, agora no próximo dia 2 de outubro, qual o projeto de qualificação e suas propostas salariais para os servidores públicos? E quais são as melhorias e os benefícios que o senhor usará para que essa população, esses servidores, tenha prazer em ser funcionário público? Candidato José Raimundo responde a pergunta em 1 minuto e 30. Roberto, desde o nosso primeiro governo, nós instituímos em Vitória da Conquista os planos de carreira, plano que garante ao profissional a sua capacitação, o seu crescimento dentro do serviço público, naturalmente segmentado por categorias. O plano de cargo de salário dos professores, que é o estatuto, na área da saúde, na área técnica, ou seja, todos os segmentos dos servidores têm garantida toda essa estrutura. Mas, além disso, nós reajustamos ao longo desse período os servidores sempre acima da inflação. Mas, no conjunto, quero dizer que a nossa administração, ao lado do cuidado com o servidor, tem tido também o cuidado com a população. Veja, na minha gestão, eu abri as grandes avenidas de Vitória da Conquista. A Avenida Integração, a famosa Rio Bahia, a Olívia Flores, a Juraci Magalhães, a Brumado, a Avenida Paraná, a Avenida, deixei o projeto pronto que Guilherme executou, Jadiel Matos, criando uma dinâmica, além
de uma série de serviços na área social, inclusive permitindo que muitos profissionais se engajassem no serviço público com bons salários e com boas perspectivas de qualificação e crescimento profissional. 1 minuto para a réplica, candidato Roberto. Candidato, no nosso plano de governo, nós queremos elaborar um plano de cargos e salário para todo o funcionalismo público, onde os funcionários terão orgulho de ser funcionário da Prefeitura de Vitória da Conquista. Queremos criar um plano de saúde participativo para que as famílias sejam assistidas pela saúde. Queremos também tratar com respeito e dignidade todo funcionário inativo, os pensionistas também. Nós queremos buscar uma modernização da máquina pública. Na realidade, nós queremos criar uma gestão diferente, uma gestão mais humana. Vitória da Conquista vai ter uma gestão mais humana na gestão de Roberto Dias, porque nós pretendemos olhar aquelas pessoas carentes, não só pelo funcionalismo, mas toda a população carente de Vitória da Conquista. Nós temos acompanhado nos bairros as necessidades e, sim, vamos trabalhar e dar uma atenção especial para cada pessoa, aquelas pessoas que nós abraçamos ali naquelas periferias e vimos ali a falta de uma política de incentivo e de melhoria em várias áreas. A tréplica, candidato José Raimundo, em 45 segundos. Veja, Roberto, o que nós temos dito é que tudo que está funcionando bem, nós vamos melhorar, modernizar, dinamizar, porque realmente os governos precisam estar atentos às demandas da sociedade. Concordo com você no aspecto da modernização. Vamos criar programa de computador, aliás, já tem uma série já em funcionamento, atualizar esses programas, que atenda lá o servidor da saúde, o usuário da saúde, que cria um dinamismo para liberar alvarás, dinamizando a administração e, evidentemente, a minha ressalva é de que, na verdade, os planos de carreira já existem. Se você disser que vai atualizar, tudo bem, mas a nossa administração ela tem toda uma estrutura que permite o crescimento e a capacitação do servidor permanentemente. Obrigado, candidatos. Agora, pela ordem do sorteio, o próximo a fazer pergunta é o candidato Ezen Guzmão. A quem o senhor vai fazer sua pergunta, candidato? Ao candidato do PT. Candidato José Raimundo, por favor. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Professor, saúde destroçada aqui na cidade de Vitória da Conquista. O que o senhor atribui o que está acontecendo em Vitória da Conquista em relação ao péssimo atendimento à saúde pública? O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato, a crítica é normal. É normal que um serviço complexo como a saúde tenha problemas, tenha desafios. Mas o senhor, ao longo de sua vida, só sabe falar mal da cidade. O Exalmatos, por exemplo, uma referência, e o senhor atacou o tempo todo os Exalmatos. A urgência e emergência, lembro que o compromisso e o dever do município é a atenção básica, a atenção especializada, a média e alta complexidade são parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. Talvez, pela falta de experiência do senhor, não conhece os detalhes do sistema de saúde, às vezes faz uma crítica generalizada, sem saber a competência de cada ente federativo. Nós, aqui em Vitória da Conquista, criamos uma grande rede de saúde. Atenção básica, 44 equipes de saúde da família, mais 7 policlínicas aqui, o SEMAI, o SEMEF, os Exalmatos, a alta especialidade na área da cirurgia cardíaca, também oncologia, e agora a UPA, que o senhor não elogiou. A UPA com 350 a 400 atendimentos dias, com 6 médicos, com 20 leitos, com equipamentos para resolver o problema e, no caso grave, mandar para o hospital de base. Esse é um grande avanço. A réplica em 1 minuto, candidato Ezen. Todas as vezes que o PT é fustigado, o discurso é esse: você fala mal da sua cidade. Eu nasci aqui, deputado. Eu amo Conquista. Eu falo mal do seu governo, da sua gestão e da gestão atual. Aliás, o secretário, doutor Fábio, esteve aqui agora recentemente, aliás, no ano passado, no final do ano passado. Ele ficou tão escandalizado com o que ele viu nos corredores do hospital de base, que ele abriu um prazo e estabeleceu marca zero, sob pena de destituir toda a diretoria do hospital.
Vocês prometeram 3 UPAs nos bairros. E a filosofia é essa, a UPA tem que estar nos bairros populosos. Desativar o Hospital Crescente Silveira, tomar o Hospital Isaú e entregar uma fundação petista, perseguir o Dr. Clóvis Assis, fecharam a CUP, hospital que atende 1000 crianças pobres. Então não falo mal da minha terra, falo mal de vocês, que maltratam a cidade. 45 segundos para a tréplica, candidato. Candidato, preste atenção, se informe melhor, candidato. A UPA que nós acabamos de inaugurar é a maior UPA do interior da Bahia e uma das melhores do Nordeste. São, vou repetir, 400 atendimentos diários e serve a toda a cidade. Agora, nessa crise que está aí, inclusive com a ameaça do governo Temer, que é do seu partido, que você apoia, que está ameaçando a cortar os recursos para a saúde, para a educação, a congelar todos os benefícios sociais, a saúde pública do Brasil estará ameaçada. Mas nós vamos resistir e vamos continuar trabalhando em prol de uma saúde digna para a vitória da conquista. Obrigado ao candidato Wesley. O candidato José Raimundo permanece aqui, porque pela ordem do sorteio é o próximo a fazer perguntas. O senhor pode vir aqui para o outro púlpito e o senhor escolhe a quem o senhor vai dirigir o seu questionamento. Ao candidato Joás Meira. Por favor, candidato. 30 segundos para a pergunta. Doutor Joás, o candidato do PMDB tem insinuado de que a nossa administração, por ter uma ligação clara e evidente com o nosso partido, com o Partido dos Trabalhadores, o partido do Lula, que fez uma revolução social nesse país, que nós somos iguais. O senhor, como homem de fé, capacitado, observador, o senhor já viu algum tipo de corrupção no governo municipal de Vitória da Conquista? 1 minuto e 30 para a resposta. Tenho caminhado nestes quase 4 anos como vice-prefeito, ao lado do prefeito Guilherme Menezes, e tenho participado de muitos atos, de muitas ações, inclusive tendo assumido o mandato em 7 oportunidades, algumas das quais o prefeito esteve fora do país, e nessas oportunidades eu pude demonstrar, primeiro, a minha capacidade, e também pude verificar que os processos administrativos, licitatórios, todos os processos decorrentes do governo municipal são lícitos e eu não enxerguei corrupção. Com respeito a essa questão relacionada tanto ao PT, como ao PMDB, como ao PSDB a nível nacional, o meu posicionamento é que doa em quem doer. Quem tiver cometido o ilícito, que seja julgado, que seja dado amplo direito de defesa, mas que, acima de tudo, que cada um responda pelo que praticou, pela ação que cometeu. Porque, afinal de contas, o povo brasileiro espera que nós passemos este país a limpo. E esta é uma grande oportunidade para nós políticos darmos uma resposta a tudo isso. Candidato José Raimundo, 1 minuto para a réplica. Quero dizer também que esta é a nossa posição. Aqueles que cometeram atos inconvenientes, que respondam pela sua atitude. Mas Vitória da Conquista, o povo de Vitória da Conquista conhece a minha história, a do prefeito Guilherme, a dos nossos companheiros, de todos os partidos que fizeram parte dessa coligação, e não há, nesses anos, nenhuma vírgula, nenhuma denúncia de um alfinete, de um didal ou de uma folha de papel. Lamentavelmente, os partidos estão envolvidos e vão ser necessárias muitas reformas, talvez mesmo uma constituinte para reformarmos todo esse processo eleitoral, partidário e do próprio Estado. Agora, o candidato do PMDB não explicou à sociedade o envolvimento dele na Lava Jato com o ministro. Está lá o ministro falando em relação a ele. Está lá. Candidato Joás Meira tem 45 segundos para a tréplica. O candidato Wesley Guzmão pediu o direito de resposta, se sentiu ofendido pelo que foi dito. A nossa produção vai analisar e, dentro de instantes, daremos o resultado. 45 segundos para a tréplica, candidato.
Considero importante nós termos governos que saibam administrar com rigor os recursos adquiridos da população. E é preciso nós implantarmos medidas que sejam preventivas. E no meu plano de governo, e vocês observe, caro eleitor que está nos ouvindo, eu sempre me refiro ao meu plano de governo, porque, afinal de contas, esse plano de governo é o compromisso que assumimos com você para a administração dos próximos 4 anos. Nós vamos implantar um comitê de transparência e combate à corrupção, com a presença da OAB, Ministério Público, Tribunal de Contas, sociedade civil organizada. Vamos ter um governo aberto e sem corrupção nenhuma. Obrigado, candidatos. Em relação ao pedido de direito de resposta do candidato Ezen Guzmão, não será concedido porque não houve ofensa à honra do candidato. E depois do intervalo, teremos as considerações finais do debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista, Rede Globo, eleições 2016.